a pergunta é o seguinte: qual superpoder você escolheria se isso fosse possível? Se você tivesse a opção de escolher um superpoder, né? Qual superpoder você escolheria? Alguém quer já começar falando? Os meninos aí, os mais novos. E aí, ninguém teve vontade de ter um superpoder, gente? Que? Conhecimento, Dr. Reed Richards. Conhecimento, talvez ele conhecer todos os assuntos ali que falasse, seria quase um Google, né? Mas alguém tem aí uma ideia, um pensamento, alguma coisa assim que possa falar pra gente? Um superpoder? Voar, né? Quem aqui nunca imaginou voar, né? Ou então se teletransportar? Esse superpoder eu já imaginei ele algumas vezes. Quando eu morava em Miravânia, eu tinha que me deslocar daqui, saía cedinho, e sempre que eu ia eu pensava, oh meu Deus, se a gente tivesse poder de deslocar daqui e já chegar lá, né? Então esse foi um superpoder que eu já pensei. E aí? Mais alguém quer dar uma ajuda aí? Um superpoder? Tem vários ainda. Ninguém? Então tá bom, tem outros superpoderes, né? Mais específico, hoje eu queria falar um pouco sobre o superpoder que você tivesse comentado de ler pensamentos, né? E às vezes tem esse superpoder que a gente... Eu quando era mais novo, eu particularmente, eu queria ter esse superpoder entre voar e ler pensamentos, porque muitas coisas se resolveria com eu saber o que a outra pessoa estava pensando sobre mim, né? Adolescente, você já entende o que eu quero dizer, né? Eu daria menos viagens perdidas. Mas o assunto de hoje que a gente vai falar é um pouco sobre o poder dos pensamentos. Vocês estão me ouvindo? Então tá, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o poder dos pensamentos, né? E pra gente contextualizar, eu gostaria de pedir a vocês que abram as suas Bíblias em Filipenses 4:8. Enquanto vocês procuram em Filipenses 4:8, a lição de hoje, ela tratou de muitos substantivos, o quê? Abstratos, né? A gente falou sobre paz, falamos sobre amor, falamos sobre alguns substantivos que não são concretos, são abstratos. E por incrível que pareça, a mensagem de hoje a gente vai falar também sobre um substantivo abstrato. Nós iremos falar sobre os pensamentos. Aí, enquanto vocês já encontraram, quem encontrou pode ler pra gente, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Amém. Então, a Bíblia vem falando para nós, vem nos orientando que tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama é que ocupe o nosso pensamento. E a Bíblia nos ensina a respeito da influência dos nossos pensamentos. Nós falamos daquilo que a gente é o reflexo do que a gente pensa. Eu conheço algumas pessoas, ou uma pessoa específica, que se você encontrar com ela de manhã, ou à tarde, ou à noite, ele vai estar falando sobre mulher, né? Então, qualquer momento que você começar com ele, você fala assim, a roça de arroz está boa, ele vai sair da roça de arroz e vai chegar no assunto mulher. Então essa pessoa, ele é um reflexo daquilo que ele pensa. Então ele pensa tanto naquilo que ele sai, ele não percebe, mas ele acaba entrando nessa área, né? Então a Bíblia nos ensina para a gente ter cuidado com os nossos pensamentos. E é isso que a gente vai trabalhar um pouco nesta manhã, né? Aqui em Provérbios 4:23 fala o seguinte: do coração procede as saídas da vida. E a Bíblia aqui, quando trata coração, não é o sentido de emoção, não seria a sede das emoções. Na Bíblia, como a gente vê aqui na imagem, o coração, quando fala coração, quer dizer que é a sede da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, quando fala assim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, não é no sentido de emocional, porque a gente adora a Deus com nossas ações, e através dos pensamentos, as gerações, as ações a gente adora a Deus, certo? Vamos lá para Mateus 15, aí gostaria que vocês lessem também comigo mais uma vez, Mateus 15, do 18 ao 19.
Amém? Então, para a gente definir, o coração aqui na Bíblia é a sede dos nossos pensamentos e não a sede das nossas emoções, tá bom? Que a gente vai tratar um pouco mais sobre isso na frente. Então, quem encontrou Mateus 15, do 18 a 19, pode ler para nós, por favor? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que contamina o homem, porque o coração procede do mal e signos. Segura um pouquinho. Tem outra versão que fala o quê? Nessa mesma página que não está aí. Alguém tem outra versão aí? Aí, essa versão que eu queria. Então, olha como é que a Bíblia ela é interessante e como o profeta de Deus foi usado. A primeira coisa que ele vai citar, ele segue, vou pedir para Adão continuar ali, ele segue citando algumas outras coisas que contaminam o homem. Mas a primeira coisa que ele segue é o quê? Os maus pensamentos. Adão continua, por favor. Porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto e falso testemunho e blasfêmia. Isso, então ele continua citando ali outras coisas que contaminam, né? Mas a primeira coisa que ele cita, por curiosidade não, mas porque é o principal. Tudo que você faz, você pensa. Se eu planejo alguma coisa, eu tenho que pensar. Se eu vou fazer alguma coisa, antes tem o pensamento, né? Eu vou falar adultério. Se eu vou ser adultério, antes você pensa, não é de uma hora para outra. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com os nossos pensamentos. E aqui eu trouxe para nós algumas definições da palavra pensamento. Um autor diz que pensamento é o que é traduzido à realidade através da atividade intelectual. Já outras versões dizem da seguinte maneira: pensamento é ideias, memórias e crenças em movimento. E por último, pensar é a capacidade de gerar ideias. Então você pensa e acaba gerando ideias. A gente sabe que é um termo muito complexo para a gente definir em algumas palavras, né? Pensamento é algo muito complexo. E para nós hoje, nessa manhã, a gente vai trabalhar 3 características de pensamento. A gente vai trabalhar, que são eles, os pensamentos necessários e os pensamentos inúteis. A gente vai descobrir quais são eles. Os pensamentos positivos e os pensamentos negativos. E por último, pensamentos voluntários e os pensamentos involuntários. Vamos aqui então começar com os pensamentos necessários. Os pensamentos necessários, eles são pensamentos que a gente tem com mais frequência ali quando diz questão do nosso trabalho, a nossos estudos, pensamentos. Um exemplo, o que eu vou fazer hoje para o almoço? É um pensamento necessário. Você tem fome, você tem que pensar, porque você tem que se alimentar, senão você vai morrer de fome. Outro pensamento, em respeito à igreja. Hoje eu vou pregar. O que eu vou falar? Então são pensamentos necessários que a gente tem para o nosso dia a dia, pensamentos com a família, pensamentos com relacionamento, né? Então são pensamentos que são pensamentos necessários. Vamos para os pensamentos agora, os inúteis. Esse aqui também é interessante, né? Pensamentos inúteis. Nesse momento eu gostaria de convidar vocês, que puderem, vamos fazer uma imaginação comigo, tá bom? Beleza? Todo mundo tá, vamos fazer uma imaginação comigo aí, mente limpinha. Imagina aí que hoje é domingo bem ensolarado, e vocês estão indo ali para o mar. Olha a praia que eu coloquei aqui para ajudar vocês. Então, comecem a pensar que hoje é domingo, você está numa praia bem tranquila, talvez uma praia deserta, você e sua família estão curtindo lá. Pensou? Então para. Chega, né? Hoje não é domingo, você talvez não vai nesses próximos dias para a praia. Então são pensamentos que são pensamentos inúteis. Outro pensamento inútil que eu estava pensando quando eu estava fazendo a pregação e se eu ganhasse na loteria? Já pensou? Todo mundo já fez esse pensamento. Então, é o tipo de pensamento inútil. Se você não joga, se você não a gente não deve jogar, né? Se você não joga, você não vai jogar nunca. Então, são pensamentos que vão te trazer algo que você vai ficar ali pensando: oh meu Deus, eu vou comprar um carro, uma casa. São pensamentos inúteis, não vai te levar a lugar nenhum. E você está alimentando aquele tipo de pensamento. Tá certo? Vamos para mais um pensamento inútil? Esse aqui, ele é interessante também. Vou falar para os maridos aí, as mulheres casadas, né? Olha aqui. A pergunta: o que teria acontecido se eu tivesse casado com outra pessoa? Vixe, talvez alguns já pensaram aí, mas se você não pensou, não pense. Porque se você casou mal, vai melhorar, né? Se tá ruim, vai melhorar. Então, esse é um tipo de pensamento que
Você já está casado, a gente acredita que o casamento é algo que é para construir, né? Ficar ali para sempre. Então a gente tem que evitar de estar com esses pensamentos inúteis, porque não vão te levar a lugar nenhum. Você vai estar preso em algo, imagina ali. E se eu casasse com a menina quando eu namorei há um tempo atrás? Você acaba imaginando coisas e talvez seria pior, mas a mente da gente acaba imaginando que seria só algo bom, né? Então, são pensamentos inúteis. Não devemos deixar que esses pensamentos tomem tempo na nossa mente. Amém? Vamos aqui para os pensamentos agora, pensamentos positivos. Esses aqui são pensamentos bons, né? Na definição eu coloquei pensamentos de alegria, pensamentos de motivação, tentar ver as coisas boas, né? Aqui eu coloquei até aquele exemplo ali do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Às vezes tem dia que a gente está um pouco negativo, tentando ver as coisas ali, não foi bom, não é legal. Mas tem dia que a gente vê, não, foi bom. Então a gente pode estar tentando ver o lado positivo das coisas. A mesma coisa que você viu ela ontem, que você achou que estava ruim, quando você vê ela hoje, não, ficou até bom. Isso é o quê? É tentar olhar com pensamento positivo. Esses dias lá, eu estava conversando com a pessoa falou uma frase lá, uma questão da vida dela, aí eu pensei, bicho, o copo hoje está meio vazio. Aí um outro dia depois, com essa mesma pessoa, a gente conversando, ela também falou outra frase. Aí eu pensei, hoje o copo está meio cheio. Então, essa questão do pensamento positivo é que te faz sempre ver o lado bom das coisas, né? Então vamos agora para outro pensamento, que é o pensamento negativo. Esse pensamento a gente tem que tomar um pouco de mais cuidado com ele. Eu vou me deter mais tempo falando um pouquinho sobre ele. O desafio para nós é aprender a viver a vida olhando as coisas boas. Olha essa frase que eu trouxe aqui para vocês, para mim. Os piores eventos de nossa vida podem servir ao menos de aprendizado, crescimento ou até maturidade, né? Esse dia eu passei por uma situação que eu vinha de Miravânia de moto e a moto furou o pneu no meio do caminho, lá no deserto lá. Aí eu fiquei chateado na hora, né? Oh, meu Deus do céu, que no meio do nada a gente não acha um mecânico no domingo. Mas acaba que eu poderia estar murmurando muito mais ali, mas eu poderia ter ver, a gente acaba vendo pelo lado bom, é o seguinte, Deus, faz que eu ia mais rápido. A gente sempre pensa assim, aconteceu um acidente, ou algo poderia acontecer comigo. Então isso é você ver as coisas olhando pelo copo meio cheio, né? Mesmo que foi um ato ali de circunstância, eu estava vindo rápido, no lugar que tem pedra, a moto furou o pneu, acontece, talvez não era nenhum livramento de Deus, e também poderia ser, ou poderia não ser, mas de qualquer forma eu posso olhar como um lado positivo. Era algo que eu poderia ter evitado, mas também é algo que serve para mim crescer. Próxima vez eu vou mais devagar, eu sei que tem pedra, né? Então isso para mim serviu como um crescimento. Próxima vez que eu for andar ali, eu já vou andar mais devagar. Então esses são os pensamentos negativos. Não deixe que pensamentos negativos ocupem o tempo da sua mente. Agora vamos continuar no pensamento negativo. Eu gostaria de dar um exemplo agora de pessoas negativas. Porque pessoas negativas, elas te fazem ter pensamentos negativos. Você chega para conversar com uma certa pessoa e ela é negativa, entre aspas, né? Bom dia, tudo jóia? Bom dia. Não tá bem não. O cachorro morreu, alguma coisa aconteceu. Ela sempre tem algo ruim para te falar. Mesmo que talvez esteja o copo está quase 85% cheio, ela consegue ver os 15 lá, os 15 que está faltando, entendeu? Então, às vezes, evite ter contato com esse tipo de pessoas, porque elas fazem você ter pensamentos negativos. Mas e se essa pessoa, com alguém da sua convivência, do seu trabalho, que você, às vezes, não tem como, né, evitar? A linguagem corporal, esse dia a gente estava no treinamento e a mulher, eu gostei muito da parte que ela falou o seguinte: se você dá abertura com o seu corpo, talvez para essa conversa, talvez você vai ficar negativo também, aceitar, nossa, o cachorro morreu de quê? Nossa, o cachorro sofreu de um mal, e você vai aceitando aquela conversa, porque senão você já está mal. Por exemplo, o familiar morreu de quê? Nossa, foi um acidente trágico, aí você fica triste. A partir daquele momento, você fica ali para baixo. Então é bom evitar. E como eu faço para evitar, ali, já que você vai ter contato com aquela pessoa todo dia? Ela ensina aqui o seguinte:
você vai se posicionar de uma forma que o seu corpo está meio que fechado assim para ela. Pelo menos na questão que o seu corpo vai se comunicar contigo mesmo. O que é que você faz? Pé direito aqui na frente, postura. É mesmo? Tá vendo sem pé, entendeu? Você está posicionando que você não está muito importando com aquela história. Você está, ó, é mesmo. Agora se você, oh meu Deus, foi mesmo que aconteceu? Você está aberto à conversa. Então dessa forma o nosso corpo ele entende que você está meio que fechando para aquele tipo de assunto não é interessante para você. Você não tem que ficar ali muito tempo ocupando somente com aquilo. Eu coloquei essa frase aqui. Essa imagem é o seguinte: evite as pessoas negativas, elas sempre têm um problema para cada solução. Então a gente poder evitar, melhor que a gente evite. Vamos agora para um tema que a psicologia fala, que é o seguinte, se chama fusão cognitiva. A fusão cognitiva, ela, vou explicar para você da seguinte forma: ela é o fato, aconteceu um certo fato. Aí a fusão cognitiva te dá o fato, mas a história que seus pensamentos vão te falar. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu venho aqui para frente, no que eu venho para a igreja aqui entrar para o púlpito, eu tropeço aqui, talvez quase caio. Já estou ansioso, que eu vou estar falando na frente de tanta gente, né? Então, meu pensamento vai lá, pensamento negativo, estamos lá no pensamento negativo, fala assim: nossa, você é um desastrado, né? Você não sabe dar direito. E a fusão cognitiva é a junção do que aconteceu, que foi um tropeção, mas o que o meu pensamento me conta, que eu não sei fazer as coisas direito, que eu sou desastrado. Mas na verdade o fato que aconteceu foi o quê? Talvez eu estava segurando uma bolsa, ou talvez eu distraí, tropecei, e nada mais que isso acontece. Todo mundo não tropeça? Então a fusão cognitiva é essa minha mente me contar uma história que eu sou desastrado, que eu não sei fazer as coisas direito, e eu acreditar que eu realmente não sei fazer as coisas direito, né? Então, a fusão cognitiva se dá da seguinte maneira. Então, a gente tem que ter cuidado com acreditar no que os pensamentos da gente nos contam. A gente sabe o que a gente é, né? A gente tem um conceito definido do que a gente é. Se eu acho que eu sou desastrado, talvez eu tenha que melhorar naquela parte. Realmente, eu sou um pouco desastrado. Mas, às vezes, eu não sou desastrado. Aconteceu uma vez ou outra, e meus pensamentos ali de uma forma negativa já estão me falando que eu não sei fazer direito. A próxima vez que falar assim: ô Marcos, você vai pregar lá? Eu falo: eu não vou não, porque eu não sei fazer as coisas direito, né? Então, tentar evitar esses tipos de pensamentos negativos. Vou dar aqui um exemplo. Eu dei um exemplo do uma vergonha em público, né, que eu coloquei aqui. O segundo exemplo é o término de um relacionamento, né? É um tema assim meio até complicado às vezes, mas aconteceu o fato. O fato foi o quê? O término do relacionamento. Aí vem os meus pensamentos negativos e me contar uma história. Rapaz, você faz tudo errado. Você não presta para nada, você é feio, né? Ninguém te quer. Aí eu começo a pensar: realmente eu acho que eu sou feio, porque ela não me quis, eu fiz as coisas erradas, eu acho. Entendeu? Então você vai se fundir com aquilo que somente te conta. O fato não é que relacionamentos acabam. Pode ter sido culpa minha, realmente pode ter sido. Pode ser que não foi culpa minha, pode ter sido culpa da outra pessoa, ou realmente não deu certo, né? Então a gente acaba criando, se fundindo com a história dos nossos pensamentos nos conta. E geralmente ele não conta coisa boa não, viu? O pensamento ele vai lá só para te... Não, moço, você era bom, não. Ixi, bom, a gente acaba colocando a culpa na gente mesmo. A gente caça um lugar para arrumar a culpa na gente, né? Então, a gente tem que evitar não acreditar nas nossas histórias. Às vezes, os traumas e problemas com nossa autoimagem que fazem isso, né? Porque se eu já tenho um problema com minha autoimagem, eu talvez não me sinto tão bem, não gosto muito de mim. Quando aconteceu o final do término do relacionamento ali, eu já sei onde é que foi. Porque eu tenho um problema comigo mesmo, o problema sempre vai ser comigo, né? E eu trouxe aqui uma frase, é um provérbio chinês que diz o seguinte: você não pode impedir que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode sim impedir que façam ninho em sua cabeça. Então, a gente não pode impedir que venham pensamentos negativos, né? Mas você pode impedir que esses pensamentos fiquem muito tempo ali na sua mente te falando coisa. E você evite que essa fusão cognitiva te faça tornar aquela pessoa que você não era. Porque através da fusão ali, você realmente, eu sou uma pessoa que não sei fazer nada, e você se torna. Porque você não vai fazer mais, porque você acredita que você não consegue fazer. Vamos para frente aqui.
Já estou chegando aqui no final, a pregação minha é rápida, viu, irmãos? Mas temos aqui alguns pontos ainda que a gente pode tirar para melhorar na nossa vida diária, né? Agora vamos, por último, falar um pouquinho sobre pensamentos voluntários e os pensamentos involuntários. Estudos apontam que a gente tem, por dia, cerca de quantos pensamentos vocês acham? Por dia? Vai, chutei um pouquinho. 1 milhão por aí. 50. 5 mil. 2 mil. 2.000 pensamentos. Mais alguém? É muito 2.000, né? Pois é, mas se você pesquisar no Google lá, se você pesquisar no Google, vai estar lá, 50, pessoas normais têm cerca de 50 a 60 mil pensamentos por dia. Pessoas normais. Talvez tenha uma pessoa que não é tão normal ali, que pensa mais ainda, pode ter mais. A gente fazendo uma divisão aqui, seria botar uns 50 a 60 mil ali por dia, e por 24 horas você teria cerca de 34 pensamentos por minuto. Imagina a mente. Então às vezes é difícil pra gente estar indo no banco, prestando atenção na pregação. Por quê? Porque às vezes você desfoca um pouquinho, o pensamento já te levou a uma atividade que você tem que fazer amanhã, ou algo que você não fez. Então a nossa mente, ela é muito intensa. Aí você pergunta uma pessoa, você está pensando em quê? A pessoa está lá bem assim. Você está pensando em quê? Nada. Não estou pensando em nada. Não tem como, né? A atividade cerebral é muito alta. Ela pode até não saber o que ela está pensando. Por tanta informação que está ali, ela não sabe nem o que ela foca. Mas ela está pensando. Vou dar um exemplo. Às vezes, quando eu jogo futebol, à noite, a gente tem campeonatos. Aí quando eu chego em casa, a adrenalina ali do jogo é tão alta que quando eu vou dormir, pensamentos, eu faço exercício para sair, eu volto no jogo, penso naquilo, a mente fica ali de 5 em 5 segundos mudando de pensamento. A gente não consegue dormir. Excesso de pensamentos, né? A adrenalina que nos traz ali o futebol, o jogo, acaba que a mente da gente fica tão acelerada que a gente não consegue dormir. E algumas pessoas também têm excesso de pensamentos à noite, dormem mal, e isso gera problema, gera dificuldade para dormir, sabe? Se não dormir direito, cria outros problemas, né? Então, o pensamento, ele é algo que a gente tem que ter cuidado. Eu gostaria de ler com vocês agora Filipenses 4:8. Vamos ler todos juntos? Filipenses 4:8. Amém? Pode ler, por favor, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum virtude há e se algum louvor existe, seja isso que eu tenho no vosso pensamento. Amém. A gente já tinha dito na introdução, quando a gente fez a abertura, mas a gente vai fixar de novo esse texto, porque é um texto muito importante. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, é o que ocupa a nossa mente, né? Aí eu vou dar um exemplo para vocês, depois do texto agora. Tá passando uma mulher bonita lá, o rapaz está lá, aí ele vai e olha, bonita, né? Aí teve a visão ali e teve o pensamento. Se ele se ater ali de novo, né? Voltar ali e ficar imaginando, o pensamento ele não é um problema, porque às vezes o pensamento é muito rápido, você não controla o pensamento. Se a gente controlasse o pensamento, era bom demais, a gente não controla. Aí tem algumas pessoas que falam o seguinte: então o problema é você olhar 2 vezes para a mulher, e você olhou uma bonita, aí você vai olhar, você vai começar a ver mais detalhes. Aí tem gente que fala assim: o problema é você olhar 2 vezes. Aí você talvez você olhar de novo é problema. Aí o rapaz vai e fala: então por isso que eu aproveito bem a primeira olhada. Isso aí não tá certo, né? Tem gente que fala dessa forma, mas não é o certo. Então o problema é a intenção que permanece na nossa mente. Eu vi a pessoa bonita, a mulher viu um homem bonito, ou o homem viu a mulher bonita, e ali ele começa a pensar coisas, imaginar através dali. Aí está o problema. Você sentiu que você está chegando nessa área? Vou mudar de assunto, vou pensar em outra coisa, porque a mente da gente é rápida. Eu estou falando isso aqui, é verdade, irmãos. O homem e a mulher olhou, se está muito pensando ali, olhando, caprichando, pode ser que tenha pensamentos que não sejam pensamentos tão bons, né? Então,
Isso que temos que cuidar. Pensamentos inevitáveis podem se transformar-se em um plano. Então são pensamentos que são involuntários ali, às vezes acaba se tornando um plano. Ver a mulher bonita, permanecer naquele pensamento, dali eu posso planejar algo que dê um desfecho, né? Que não seja tão legal. Então, são pensamentos involuntários que a gente também tem que trabalhar isso um pouco. Então, a pergunta é o seguinte: eu não tenho culpa do pensamento involuntário, que é o que vem automaticamente na nossa mente? E aí, tem culpa ou não? Não falou que não. Alguém mais? Tem o pensamento voluntário, é o que você planeja. O involuntário é o que automaticamente você está aqui pensando, você lembra do arroz, do qualquer coisa que, né? Então esse é o pensamento involuntário. Mas eu queria dizer para a senhora, mãe, que a gente às vezes tem culpa, viu? É o seguinte, ó, se eu passo o dia enchendo a minha mente de lixo, meus pensamentos irão ter mau cheiro. Interessante? Mesmo que é pensamentos involuntários, que você não está planejando, do nada chegou aqui na minha mente um pensamento aqui. Mas se eu passei o dia todinho vendo besteira, vendo conteúdo que não é legal, aquele pensamento ali que está no subconsciente, ele vai surgir para mim ali e eu vou estar com mau cheiro no pensamento. Então são pensamentos involuntários que eu não estou planejando, estou aqui de boa, sentado lá em casa, aí eu olho para um lado, pensando em algo, mas às vezes eu estou alimentando mal a nossa mente e acaba que nosso pensamento terá mau cheiro. O pensamento é uma expressão daquilo que está na mente e a conduta será a expressão do pensamento. Olha que interessante, vou repetir de novo. O pensamento é a expressão daquilo que está lá na nossa mente e a conduta será a expressão do pensamento. O que eu faço, vou praticar, é resultado daquilo que está no meu pensamento. Tá? Provérbios 23:7, para nós já ir para o final da nossa mensagem. Provérbios 23:7. E alguém procura Mateus 12:34. Amém? Alguém já encontrou? Pode ler para nós, Provérbios 23:7. Como imagina sua alma, assim ele te diz: come e bebe, mas o vosso coração não está contigo. Então, a versão de Murilo fala na sua alma. Tem umas versões que falam assim como está no seu coração, assim ele é. Então, assim como está na nossa mente, assim nós somos. Eu dei o exemplo da pessoa lá que só pensa em mulher e tudo que ele fala é mulher, então o mundo dele gira naquilo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa mente. E agora, Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo mal? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, só para concluir, né, realmente o que a gente falou, mas um texto da Bíblia, não é eu que estou falando, não. A Bíblia que está falando. Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração que remete àquela metáfora de mente, a sede dos nossos pensamentos. E para concluir nossa mensagem de hoje, eu gostaria que vocês lessem comigo agora 2 Samuel 11, do 2 ao 4. Aqui a gente vai conhecer a história do rei Davi, né? Vamos ver se ele fez algumas coisas erradas aqui, de acordo com a nossa mensagem de hoje, de acordo com os nossos pensamentos. Então nós vamos tirar mais uma lição para nós hoje. 2 Samuel 11, 2 ao 4. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Elião, e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Aí. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Aí, nós temos a história do rei Davi. Aqui nós temos alguns pontos interessantes que, durante a leitura de Murilo, que são o seguinte: estava tendo uma guerra, correto? O pessoal estava guerreando. E onde é que o rei Davi estava? Estava na guerra? Não. Ele estava com o quê? Com o tempo sobrando. Né? O rei Davi
em vez de ir para a guerra, estava ali no que era útil para ele fazer, a função dele, ele estava sobrando tempo, estava com tempo de sobra. Segunda parte, lá já numa tarde, já ele estava o quê? Onde ele estava? Antes disso ele estava deitado. O rei estava curtindo, estava de boa, descansando. Aí ele levanta e vai passear. Aí aqui a gente traz aquele ditado famoso que mente vazia é oficina. Então, o rei Davi estava com o tempo sobrando e foi passear. Aí ele viu Betseba, né? E ali ele pensa e planeja. E o plano dele levou ele a muitos problemas que a gente conhece, né? Então, o que fazer então? A gente viu que o rei Davi também, ele estava com a mente vazia, estava tempo sobrando, e ele acabou cometendo alguns atos que não eram legais. Então, Salmos primeiro, alguém lê Salmos primeiro? Salmos 1. E eu queria que alguém lesse 1 Tessalonicenses 2:9. Salmos 1 aqui, do lado de cá, e 1 Tessalonicenses do lado de cá, veremos terminados. Então, o que fazer, né? Para a gente não ficar com a mente vazia, para a gente estar ocupado e não ter maus pensamentos. Cuidar do que a gente está alimentando durante o dia, para a gente não ter pensamentos involuntários, que sejam pensamentos que podem nos afastar de Deus. Salmos primeiro. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e quando olhar ele não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha pelo vento que se dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que é interessante para nós tirar hoje essa manhã é a seguinte parte: medita de dia e noite. Aí vou dar um exemplo para vocês aqui. O crente está lá no ônibus, está indo passear, viajando. Aí está lá sentadinho olhando pela janela, passa um carro vermelho. Um carro vermelho. Aí passa aqui do outro lado uma fachada bonita. Nossa, que fachada bonita. Nossa, bonita essa fachada. Aí passa alguém na rua. Nossa, o casalzinho namorando ali. Ele pode estar usando seu tempo ali para estar meditando, talvez fazendo uma oração. Você pode orar em qualquer lugar. Talvez só ouvindo um louvor, levando um livrinho para ler. Mas não, o crente está lá passeando, mas está aqui, ó. Olha, ali vai abrir um ponto novo. A mente dele está ali vagueando. Está vago. Aí durante isso ele deu uma informação. Naquela informação ele pode tirar coisas que não são tão boas para ele. Eu não vou dar exemplo, cada um pode imaginar o que quiser. Mas o conselho para nós é que medite dia e noite. E 1 Tessalonicenses 2:9, esse é pesado, hein? 1 Tessalonicenses 2:9, alguém abriu aqui, lá de cá? Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia laborando para não vivermos a custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Aqui estava falando sobre trabalho, ou seja, arrume ocupação, né? Você não ficar com a mente às vezes vazia. É importante o trabalho, você está ocupado com alguma coisa, a sua mente não fica ali desconcentrada ali do que está acontecendo, você fica focado no serviço, né? Você vai ter menos tempo, menos influência ali com a sua mente se você tiver uma ocupação. E para nós terminar nossa mensagem de hoje, eu gostaria de trazer a frase do professor pensador Renato Café, que diz o seguinte: pensamentos saudáveis geram saúde. E se a gente tiver conectado a Deus, para que nós possamos não deixar que o inimigo trabalhe em nossa mente, influencia nosso pensamento, que nosso pensamento influencia em quem somos, assim a gente terá uma mente saudável. Amém? Então essa mensagem dessa manhã, nesse momento eu gostaria de convidar vocês que ficassem de pé e vamos cantar o hino de hoje em diante.